tarde a todos. Mais uma apresentação ao vivo que faremos hoje, através do evento IEP Talk. Temos aí o nosso palestrante, Daniel Boyd, um amigo de longa data. Temos também aqui junto conosco o coordenador da Câmara Técnica de Mecânica, o Giancarlo Fedalto. Em nome do presidente, Horácio Guimarães, do Instituto de Engenharia do Paraná, e o Ferruccio Kuczynski, que é o nosso diretor técnico, né? Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui ao evento. Hoje o tema será muito interessante, porque é a parte de planejamento estratégico utilizando o modelo Canvas, né? Que o Daniel tem aí realmente bastante conhecimento, né? E a aplicação técnica até pelo Corecon e pelo pessoal lá do curso de Economia na Universidade Federal, no TFPR também, né? Então, entrem no nosso site, www.iepr.org.br, tá? Vejam todas as palestras que nós estamos oferecendo, não só na Câmara Técnica de Mecânica, mas nas outras 13 também que nós temos, né? Sempre tem aí, durante esse período de pandemia, algum curso, algum webinar envolvendo assuntos do dia a dia do engenheiro, e hoje realmente esse que o Daniel proferirá, ele atinge praticamente todas as engenharias, né? Porque é um planejamento estratégico, ele pega administração, ele pega economia, ele pega engenharia, com todos os modelos de negócio, né? Também temos o nosso canal da Câmara Técnica, que a Bruna vai estar colocando aí diretamente nesse webinar. Entrem dentro do nosso canal através do WhatsApp para poder estar participando também e recebendo os convites dos nossos eventos. Ok? Agradeço a atenção e passo a palavra ao nosso coordenador da Câmara Técnica e Mecânica, Giancarlo Fedalto, que fará a apresentação oficial do Daniel Paz. Boa tarde a todos, é uma satisfação receber o Daniel. Ele é um professor de pós-graduação, ele também faz parte do Conselho Federal de Economia, certo? Ele faz graduação em várias faculdades, ele é especialista em engenharia de qualidade. O sistema Canvas, eu acho que é um sistema que vocês vão gostar muito, porque eu já tive um contato com eles, né? Um sistema que eu considero excelente para pequenas de pequenas a grandes empresas. Então, eu passo a palavra para o Daniel. Por gentileza, faça sua apresentação e boa palestra. Muito obrigado a todos. Bem, inicialmente, boa tarde a todos os que estiverem presentes aí. É uma satisfação, uma honra, um privilégio aqui ter sido convidado para esse evento. Quero agradecer muito ao meu amigo Antônio Carlos Moura, né, que foi o portador do convite, ao presidente do Instituto de Engenharia, o Horácio Guimarães, pela gestão que faz, pelo estímulo que tem dado às inovações e por abrir a instituição para pessoas de outras áreas também, como é o meu caso, né? Apesar de que engenharia e economia andam extremamente juntas, né? Grandes economistas eram, na verdade, engenheiros, né? Foi o caso do saudoso Eugênio Goudin, do Simons e tantos outros, né? E também agradecer ao Fedalto pelas palavras carinhosas, porque é sempre muito bom ser recebido com esse carinho todo. Ao nosso público, eu quero fazer alguns agradecimentos. Primeiro, o fato de que as pessoas destinaram parte do seu tempo para estarem presentes aqui e acompanhar esse trabalho. Então, isso é um motivo de honra, aumenta muito a nossa responsabilidade e espero que todos saiam daqui com a sensação de que valeu a pena investir esse momento, investir esses minutos conosco. Segundo, dizer o seguinte, o tema Canvas é um tema muito amplo, né? Tem sido bastante difundido nas muitas organizações, e o que a gente vai fazer aqui é uma apresentação básica de como se pode utilizar esse recurso que torna tantas coisas mais simples e tantas ações mais eficazes, né? Lembrando sempre que o simples necessariamente não é simplório, né? O simples, ele é sempre fruto de muita complexidade, né? Como dizia o saudoso Antônio Hermílio de Moraes, a simplicidade é o último degrau da sabedoria, né? Então a gente precisa aprender muito para conseguir ser simples. E eu vou tentar, então, trazer uma demonstração de como é possível planejar
inclusive fazer o planejamento estratégico, utilizando um recurso específico do Canvas, e como isso pode facilitar muito a vida de todo mundo. Bem, inicialmente eu vou abrir aqui a nossa apresentação, porque nós vamos acompanhando através de um PowerPoint. Vamos lá. Bom, aí vocês devem estar vendo a telinha com o nosso título, né? E em seguida aqui vocês vão ter a oportunidade de apreciar essa imagem. Vou convidar para nós gastarmos uns 10, 15 segundos olhando para essa imagem e em seguida eu quero fazer uma perguntinha, né? Olhando assim com alguma atenção, prestando atenção em alguns detalhes, e a pergunta é a seguinte, né? Quantos projetos foram necessários para que uma cena como essa fosse possível? Essa é a pergunta. E por que essa pergunta? Porque nós muitas vezes damos atenção às grandes coisas, ou pensamos sempre nos grandes projetos, né? E toda a grande realização humana passa, como eu disse no início, por um conjunto de complexidades. E esse conjunto de complexidades pode se desmembrar, na realidade, em vários projetos, né? Então, projeto não é um assunto novo, eu até costumo brincar muito com esse assunto, com essa questão, e digo que, como o meu nome é Daniel, é um nome lá do Velho Testamento, eu digo que eu fui buscar lá, mandei um WhatsApp para o meu colega de Velho Testamento, chamado Noé, pedi para ele mandar lá um exemplo de projeto, e ele mandou o da Arca. E, segundo ele, o cliente era extremamente exigente, estabeleceu prazo, dimensões, especificações, né? Então, isso é uma demonstração clara de que um projeto já vem sendo administrado há muito tempo na humanidade, né? O poder de Roma, né, representado aqui pelas ruínas do Coliseu, também só foi possível porque os projetos em áreas, em diversas dimensões foram disso, né? Que muita gente insiste em dizer que não dá certo, mais de 70 anos, realizar a colocação dessa estátua lá no cume do Morro do Corcovado. Isso só foi possível porque foi um projeto bem elaborado, tanto na sua concepção como na sua execução, né? Se não fosse isso, ter acontecido lá ontem, não teria sido possível vacinar no Cristo Redentor, né? Então, essas são exemplos, assim, são realizações bastante simbólicas do que vem a ser um projeto bem sucedido. E há uma diferença que é muito comum as pessoas cometerem a confusão entre o conceito de projeto e planejamento. Então, a diferença básica é que os projetos, eles são um esforço de coordenação de vários recursos, né, para se obter um determinado resultado, se chegar a um determinado objetivo. E todo projeto ele estabelece um cronograma com começo, meio e fim. Tem um término determinado, um término previsto, né? E já o planejamento, não, ele é uma ação contínua. Planejar é uma coisa que nós devemos estar fazendo sempre, né? Ainda que mentalmente, de forma incipiente, de forma simplificada, mas o planejamento ele é constante. E uma das funções da gestão é justamente estar revisando o planejamento e os seus resultados diante da realidade para fazer os ajustes, as correções, né? Aquele ciclo PDCA, que certamente a grande maioria de vocês conhece, ele trata justamente disso, né? Você tem lá 1/4 do tempo para planejar, 1/4 do tempo para agir, né, executar, 1/4 do tempo para controlar e 1/4 do tempo para incorporar as mudanças, atualizações, modificações, adequações que tenham que ser feitos, né? Então, planejar é o que se faz, né? Como é que se faz o planejamento? É uma coisa bem simples. Você parte de um momento em que você está e imagina um objetivo e realiza, então, um plano. Define ali algumas ações de como chegar entre o ponto em que se está e o objetivo que se tem em mente, né? E a partir do início da execução desse plano, a gente vai tendo uma série de desvios. E o planejamento ele justamente serve como referência para que nós saibamos que estamos desviando do
objetivo e vamos fazendo, então, os ajustes, né? Então, vamos sofrendo ali uma série de influências, né? E essas influências, então, vão modificando nossos indicadores, né? O que a gente chama de variáveis que intervêm no projeto, no planejamento, e vamos fazendo os ajustes até chegar ao objetivo, né? O projeto sempre, eu gosto de dizer para toda oportunidade que eu tenho de fazer essa apresentação, já fiz em outros ambientes, procurando sempre adequar a cada área de conhecimento, o projeto sempre ele busca uma melhoria do futuro em relação ao presente. Então, nenhum projeto é feito para piorar as coisas, né? Porque o simples fato de não melhorar nada já vai transformando tudo em pior, né? Então, sempre se busca algum tipo de benefício no futuro, ou menos custos, ou mais produção, ou uma titulação acadêmica, ou a realização de uma reforma de uma construção, implantação de um novo aparelho, desenvolvimento de um mecanismo, enfim, não importa em que área, né? Formulação de um novo produto, de uma nova substância. Enfim, o projeto sempre tem um objetivo cuja finalidade principal é fazer com que haja alguma melhora na realidade. E a ideia de planejamento, como nós temos um tempo aqui relativamente curto, não dá para discorrermos aqui sobre tudo que vem a ser o planejamento, mas eu procurei simplificar para mostrar que planejar é simplesmente definir objetivos que levem à prosperidade, né? Partindo da ideia de que nós sempre vamos fazer alguma ação de planejamento com o objetivo de melhorar as coisas. Então, o planejar é definir objetivos que nos levem a uma realidade melhor, né, a uma prosperidade, seja na vida privada, seja numa organização, numa empresa, num governo, né? E escolher os meios, né, os recursos, né, o que será necessário para que esses objetivos sejam atingidos, tá? E estratégia eu defino como a ação de conduzir pessoas em disciplina específica. Essas pessoas podem ser equipe de execução, podem ser colaboradores, podem ser parceiros, como pode ser, se o planejamento é para uma ação individual, essa disciplina é própria, é pessoal também, né? É individual. Então, essa disciplina é que vai permitir que se realize os esforços previstos no planejamento, né? E que serão capazes de levar à conquista daqueles objetivos que foram eventualmente planejados. Daí, então, pode-se definir melhor o que vem a ser planejamento estratégico, utilizando essa observação que eu faço aqui. Então, seria a definição de objetivos e escolha das ações a serem implementadas. Então, é um conjunto de escolher os objetivos e não só escolher e imaginar que eles vão acontecer como quando a gente escolhe os números da Mega Sena, né? Você escolhe os objetivos e vai para a ação para fazer com que elas implementem, né? Transformem a realidade naqueles objetivos que você estabelece. E leve em conta as condições internas e externas, né, da organização, ou do grupo, da equipe, da realidade em que você está inserindo aquele planejamento. E desta forma, a estratégia pode ser, então, desmembrada em muitos projetos que, uma vez realizados, eles vão estar contribuindo para os grandes objetivos previstos no planejamento que nós chamamos de estratégico. Ok? Só lembrando, pessoal, no final a gente destina aí uns minutos para responder algumas perguntas. Então, aqueles que quiserem formular pergunta pelo chat ou aguardar o finalzinho, a gente terá o maior prazer em respondê-las. Tá? Bom, a questão do Canvas, né? O Canvas ele surgiu desse livrinho aqui chamado Business Model Generation, que é um livro que foi elaborado sob coordenação do professor Alexander Osterwalder, lá da Universidade da Suíça, né? Que agora me fugiu o nome da cidade. E ele juntou lá a experiência dos seus alunos, né? Da área de inovação e da disciplina de inovação, e com a colaboração desses 470 alunos elaboraram então um conceito de Canvas, que é uma ferramenta para gerenciar tanto a parte estratégica, mas também gerenciar e planejar ações específicas dentro de uma organização, voltado a desenvolver modelos de negócios, né? Então, originalmente, o Canvas surge como um modelo, como um planejamento de modelo de negócio. E o modelo básico original é esse aqui, em que se define lá algumas dimensões de um negócio e
preenche-se, então, esse quadrinho no qual os autores concebiam que você contemplava todas as dimensões de um modelo de negócio e chamaram de Canvas porque emprestaram o nome do inglês Canvas, que é tela, né? Que tem a ver com a unidade de uma obra de arte, de um quadro, né? Até eu trago aqui para exemplificar isso um quadro do Cândido Portinari, né, que é os meninos soltando pipa, para passar um pouco da ideia que tem o Canvas. Então, a ideia de que ele seja algo completo, inteiro, esteja só numa única página. Por isso que usa o termo Canvas. Assim como o pintor pega uma tela e pinta um quadro ali, e o quadro está todo ali, está pronto, a ideia de que se coloque uma ideia de planos de negócio, né, idealizando um plano de negócio, se coloque todo numa única página. O projeto, como muitos já conhecem, o PMI, eu trouxe aqui também, o projeto sempre tem que estar visto no início, quando surge o sonho, a ideia, a concepção, as ações de planejamento propriamente dito, que é o período de organização. Depois nós temos o período de execução do trabalho, né? São as ações práticas, né? A transformação da realidade que se quer modificar. E ao terminar, que é a etapa das entregas aceitas, né? Tudo que o projeto prevê concluir, nós chamamos de entregas. Então, quando elas são entregues e aceitas, né? As conclusões são feitas, tem-se então o período chamado de encerramento, que envolve o arquivamento de documentos do projeto, incluindo aí o que a gente chama de lições aprendidas, né? Todo projeto nos ensina uma série de coisas novas, como fazer melhor algumas coisas e como não fazer certas coisas, não repetir certos erros. Então, isso sendo reportado e relatado durante o projeto, nós temos no final um acervo de lições aprendidas que será sempre útil para as próximas realizações, para os próximos projetos e próximos objetivos, tá? Dessa forma, nós vamos partir aqui para, então, aquilo que eu considero a mais clássica das ferramentas de projeto, né, de planejamento e de projeto, que é o famoso 5W2H. Para alguns pode parecer um pouco básico o que eu estou falando, até peço desculpas, mas como um público é muito diversificado, né, até muitas pessoas que me mandaram mensagem dizendo que iam acompanhar e tal, então a gente procura fazer assim, o mais generalista possível essa apresentação. Então, o 5W2H, para aqueles que não conhecem ou gostariam de lembrar, é uma ferramenta clássica de gestão, né, em que se formula algumas perguntas, que são 5 perguntas derivadas, ali, traduzidas dos 5 pronomes interrogativos do inglês que começam com a letra W e 2 que começam com a letra H. Então, o what, que é o que, né, o why, que é o porquê, o where, que é o onde, o when, que é o quando, o who, que é quem vai fazer, o how, que é o como fazer, e o how much, que é quanto vai custar. Então, isso eu trago um pouquinho mais... perdão, isso aqui, só um pouquinho, que essa tela aqui passou da... Aqui, então, a tela ficou fora de lugar, desculpa. Então, são as perguntas que nós falávamos há pouco. Tá? Então, é o what, why, where, when, who e how, que vão, na verdade, em português, as perguntas são essas. O que será feito, por que será feito, onde será feito, quando será feito, por quem será feito, como será feito e, finalmente, a 7ª pergunta, que é quanto vai custar. Tá? Aqui eu coloquei uma referenciazinha para quem quiser saber um pouco mais sobre a origem do 5W2H, e tem até um link ali para um poema sobre esse assunto que é bem interessante. Eu gosto muito de um rapaz chamado Peter Drucker, que ele é considerado o pai da administração moderna, né? E ele diz que quando a gente quer saber sobre algum negócio, nós temos que começar sempre com um propósito, né? E o propósito deve estar fora do negócio em si. Na verdade, deve estar na sociedade, na comunidade, enfim. Porque uma organização é parte da sociedade e seu resultado, o resultado que a organização dá, não é uma explicação ou causa do comportamento e das ações da organização, né? Mas é o que testa a sua validade, se
ou não vale daquela organização. Então, todo o resultado de uma organização, quer dizer, o lucro que uma empresa obtém, um governo que seja bem sucedido, esse sucesso justifica a validade daquela instituição. Então, se a instituição não obtém sucesso nas suas ações e nos seus planos, ela está se tornando uma instituição inválida, né? Quando se trata do setor privado, a empresa que não obtém sucesso de forma permanente, ela acaba entrando em dificuldades e tal, pode vir à falência e ser extinta, né? Então, aqui dentro do modelo de negócio do Canvas, nós vamos aplicar rapidamente aqui, só como exemplo, né, as perguntinhas. Então, o que vai estar nas atividades-chave, que é o que nós queremos fazer, né? O porquê também vai estar nas atividades-chave, mas também vai estar na oferta de valor, porque quando se trata de negócios, nós estamos sempre pensando em o que fazer para melhorar o resultado, ou para gerar resultado, né? Um resultado novo. Então, o porquê pode ser respondido com vistas a essas duas opções. O como nós podemos o onde nós podemos tratar como o canal, os canais de acesso ao mercado que eu pretendo atender naquele novo negócio, seja ele de serviços, seja ele de mercadorias, e também ao segmento de clientes, né? O quando vai estar ligado aos recursos-chave. Um dos recursos-chave de qualquer realização, nós sabemos disso, é o tempo, né? Então, o quando vai demonstrar a oportunidade, né? Qual o momento ideal para se iniciar, então, a realização daquele plano de negócios. O quem vai estar ligado ao relacionamento que nós vamos ter com as forças que vão contribuir, o recurso humano que vai contribuir para a realização dos nossos objetivos dentro de um plano de negócio, né? Pessoas, empresas, representantes, distribuidores, etc. E as parcerias chaves, que são os fornecedores principais, eventualmente os financiadores, os stakeholders de uma forma geral, né? Todos os que tiverem de alguma forma aliados àquele objetivo de maneira externa à organização. E também vai ajudar a responder o como, né? Então, quando eu digo como, eu também tenho que pensar quem serão os parceiros que ajudarão para que aqueles objetivos se realizem, quais serão os recursos-chave, né? E quais os canais que eu vou utilizar. Né? E, finalmente, o quanto, né? Vai estar ligado à nossa estrutura de custos e também à nossa às nossas fontes de origem das receitas que o negócio vai gerar, e principalmente a oferta de valor, ou seja, que valor eu oferto para o negócio, para o mercado, e que valor eu gero para os acionistas e investidores. Então, isso aqui é uma simplificação grande do modelo que deu origem à ideia do Canvas. Nós vamos avançar um pouquinho aqui, porque... Deixa eu só passar rapidinho. Porque aqui eu fiz uma adequação desse mesmo modelo do plano de negócios e proponho que quem for utilizar para fazer um plano de negócio se baseie nas seguintes definições e perguntas. Então, os parceiros-chave, como eu descubro, né? São os fornecedores parceiros essenciais para funcionamento, para início de um negócio. Como é que eu respondo a essa, né? Como é que eu preencho essa caixinha, vamos chamar assim? Então, eu pergunto, quem contribui para o sucesso do negócio, né? Do ponto de vista externo? Tá? Atividade-chave, é o que nós vamos fazer. Então, quais iniciativas devem ser tomadas para que o modelo funcione, né? Para que essa situação ou a atividade seja iniciada, né? O recurso-chave são os recursos indispensáveis para funcionar a operação, né? Então, a gente tem que saber quem nós somos e o que nós temos para poder definir quais são os recursos-chave, né? A oferta de valor, né? O produto servido, o serviço que nós oferecemos ao mercado e a proposta de geração de valor para o público a que ele se destina. Então, como esse produto contribui para o resultado, ou como você, né? Eu coloquei aqui muito no pessoal, mas como você contribui para aquele resultado que você quer gerar, né? Então, essa basicamente é a pergunta que você tem que responder. Relacionamento com clientes, trata da comunicação eficaz para atrair clientes e fidelizá-los, né? Aqui era um R, tá, pessoal? Desculpa, eu vou corrigir depois, mano. E como conquistar o cliente, né? Então, como eu devo fazer para fidelizar, atrair e
conquistando o cliente para que ele seja permanente, né? Os canais de vendas são meios de distribuição e atendimento às necessidades dos clientes daquele negócio. Os segmentos de clientes, eu vou identificar, evidentemente, os estratos sociais, ou se for clientes empresariais, quais os setores entre as empresas que nós vamos atender, né? Pode ser, vou atender o setor industrial, atender o setor de serviços, de telecomunicações, de agronegócio, enfim, o setor público, ou dentro da indústria, você pode segmentar também metal mecânica, eletroeletrônica, papel e celulose, petróleo e gás, etc., né? Então, segmentação diz respeito a isso, né? E quando se fala em segmentação em termos de pessoas físicas, de consumidores, por faixa etária, por localização, por característica, por padrão de renda, por hábitos de consumo, por questões culturais, né? Alguns negócios tratam até de questões ideológicas, etc., né? Então, qual o perfil onde, como vivem, então, as pessoas ou os clientes que você deseja atender com aquele novo negócio que está sendo gerado. E aqui são as dimensões financeiras, né? Os custos, né? Enumerar todas as atividades que geram custo, né? Seja o custo do trabalho, o custo da gestão, o custo de máquinas e equipamentos, o custo de funcionamento dos processos, os custos regulatórios, que muita gente, na hora de fazer planejamento, se esquece um pouco dessa questão e em alguns negócios acaba sendo até o custo mais elevado, né? Vejam aí o custo que foi, por exemplo, na questão da vacina, para que a Anvisa pudesse aprovar, né? Isso é um regulatório. Se não aprova, não andou o negócio, né? Então tem que estar dentro do projeto. O custo dos impostos, né? O custo do capital, né? Então quem vai investir quer um retorno sobre isso, independente se o negócio vai dar certo ou não, ele quer ressarcir seu investimento, o seu risco, né? Então tem que ter o custo do capital, seja o juros, seja uma remuneração via debêntures, enfim. Então, quanto custo inicial e manter o projeto é outra dimensão. E a geração de receitas, né? Como esse negócio vai gerar receita, né? Quem que vai pagar pelo serviço? Qual o grau de excelência do meu serviço, do meu produto, para que alguém tire dinheiro do bolso, né? E pague e remunere esse trabalho, né? E como vai remunerar, com que frequência, em que quantidade, etc. Então, esse é a dimensão da geração de receitas, ok? Então, a pergunta é quanto resultado se pode gerar a partir desse negócio, tá? Então, aqui um exemplo de um projeto que é o seguinte. Nós tivemos, no Brasil, em 1984, uma realização que, na minha opinião, o pessoal aí que é da minha geração, que nasceu no milênio passado, né, Moura? Que deve se lembrar, um dos motivos de muito orgulho para o brasileiro no ano de 84, o Ayrton Senna ainda não competia, né? E a Copa de 70 já tinha ficado há muito tempo para trás, foi a viagem do Amir Klink, né? Que ele atravessou o Oceano Atlântico num barquinho a remo. Ele passou a figurar no hall dos grandes aventureiros da história da humanidade, né? De realizar uma viagem fantástica. Então eu gosto muito desse relato, né? E resolvi usar como exemplo para os meus alunos. Eu desenvolvi um exemplo a partir do livro do Amir Klink, que é esse livrinho aqui, cuja capa eu estampei aqui, 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que relata então a viagem que durou 101 dias, feita pelo navegador Amir Klink, né? Brasileiro, paulista, economista, viu? Navegador e economista, que sozinho ele atravessou o Oceano Atlântico vindo da África para o Brasil, né, num pequeno barco a remo, que é esse da foto da capa do livro. Por que eu fiz isso? Porque nós temos um modelo que, inspirado no Canvas, na minha opinião, ele é mais completo, que é um modelo de projeto criado pelo professor Finocchio, lá da Fundação Getúlio Vargas. Ele tem aqueles quadrinhos que vocês viram do modelo de geração de negócios, né, de plano de negócios. Ele reformulou algumas dimensões e adequou para um modelo que eu acho bem mais genérico e que é espetacular para uso em realizações na área de engenharia. Eu diria que em todas as áreas, mas na engenharia, basicamente, ele tem uma grande aplicabilidade. Então, como é que funciona? Ele tem uma dimensão chamada justificativa, outra que é o objetivo, outra que são benefícios, né?
qual é o produto, quais são os requisitos, quais são os stakeholders, qual é a equipe, quais são as premissas, quais são as restrições, os grupos de entrega, né, os riscos, a linha do tempo, o cronogramazinho e uma caixinha para os custos. Então veja que ele coloca basicamente tudo que você pode pensar em termos de concepção de um projeto numa única página. Então nós vamos pegar o exemplo do Amir Klink aqui, eu conto para aqueles que não sabem, não conhecem a história, eu vou acabar contando a historinha ao longo da demonstração do projeto. E aqueles que conhecem a história vão reviver um pouco aquele momento, e os que ficarem interessados, eu sugiro a leitura do livro, que é extremamente agradável, é um livro de umas 140 páginas, com letras grandes, bastante fotografia, né, que assim o pessoal se estimula a ler, e que vale muito a pena ler nesse período de pandemia e férias, seria uma ótima leitura. E é um livro que se encontra muito em sebo, né? Talvez não tenha edições novas, mas encontra em sebo com preço muito bom. Bom, então nessa primeira coluna aqui, do lado esquerdo, nós temos justificativa, objetivo e benefício. A justificativa é que é uma área onde você vai colocar o porquê que aquele projeto deve ser implementado. Então, no caso do Amir Klink, eu suponho que seja, apesar de que algumas tentativas, né, que já tinha havido de atravessar o Atlântico remando, que ele pesquisou na história, encontrou vários casos que fracassaram, ele viu ali um desafio, né? E esse desafio ele achou que seria possível realizar naquela época, né, ali no começo da década de 80. Então ele estabeleceu como objetivo, que a gente chama de objetivo SMART, depois eu vou detalhar um pouquinho esse aspecto, seria completar a travessia do Oceano Atlântico em um barco a remo entre a África e o Brasil. E os benefícios que ele vislumbra ali seria, primeiro, a realização de algo extraordinário, né? Então, ele cumpriu um objetivo pessoal mesmo. Desenvolver novas técnicas de sobrevivência e observação no mar. Então, um pequeno barco como esse, fazendo uma viagem mais lenta, certamente traria alguns benefícios dessa ordem, né? Avaliar novas tecnologias de navegação e de comunicação e de construção de barcos. Então, esse era um dos pontos que ele precisava, que ele visualizava como benefício que poderia ser atingido com a realização de uma aventura como essa, né? E consagraria o uso de energia solar e de alimentos desidratados, que é algo também que era bastante incipiente naquela época em termos práticos, né? Então, o produto aqui, no caso, é a entrega que o projeto faz. Então, quando a gente fala em produto para fins de projeto, nós estamos falando daquilo que o projeto está entregando, né? Então, no caso dele, seria partir da África sozinho, em um barco a remo, e chegar ao litoral brasileiro são e salvo. Então, esse era o produto dele. Então, todo o esforço que nós vamos ver aqui que ele fez, né, tudo que ele reuniu, foi para entregar esse produto. Os requisitos. Ele precisaria de um barco com peso mínimo e com tamanho mínimo também, né? Quanto menor e mais leve, melhor para remar, né? Precisaria de água, refeições, roupas e outros utensílios para garantir a sobrevivência por 4 meses, que era o tempo que ele estimou de fazer a viagem. Seriam 120 dias o prazo dele, ele conseguiu realizar em 101. Ele precisaria de equipamentos para comunicação frequente, para uma eventualidade conseguir se comunicar e obter algum tipo de socorro, ou se ele não se comunicar também, alguém sair, alguma unidade de resgate sair à procura dele, né? Ele precisaria de autonomia energética para todo o percurso, né? Porque ele precisaria, se ele vai ter um sistema de comunicação para a época, nós que sabemos lá, no tempo do rádio amador, né? Ele tinha, na verdade, um rádio amador, não tinha celular, irídio, nada disso, né? GPS inteligente, nada disso, o negócio era na bússola mesmo. Uma equipe de terra para monitorar a viagem e acionar esses atendimentos se fossem necessários, e uma mini usina de dessalinização da água, porque vai ficar tanto tempo no mar e não tem água doce. E como é que vai transportar água para um período desse? Seria um esforço sobre-humano em termos de tração, né? Já que a tração dele era os braços, né? Era o remo, né? Então, ele precisava criar uma solução como essa. Então, quando ele faz esses requisitos, ele já estabelece de cara algumas das restrições, né? Então, são coisas que estão ligadas, né? Então, ele precisa equipamento que assegure que o barco sempre se mantenha em pé, né? E aí eles desenvolvem, então, uma cápsula cujo design garante que qualquer posição que ela caísse na água, pegasse uma onda de alto
assim muito elevada e sacudisse ou chicoteasse o barco capotasse, ele sempre voltaria para a posição em pé, como aqueles brinquedinhos de João Bobo que as crianças, principalmente as criancinhas aí de 3, 4 anos, adoram, né? Então, essa foi uma das restrições que ele estabeleceu para ter certeza de que o barco teria chance de fazer a viagem, né? Um barco que fosse habitável por uma pessoa por um período de 4 meses. Então, tinha um lugar para ele dormir, descansar adequadamente, né? Que o casco fosse antimoluscos, para que não houvesse aderência de animais aquáticos ao casco e com isso transformasse, prejudicasse enfim, o atrito com a água e tornasse o barco mais pesado. Então, para fim de evitar isso, precisaria ser um barco que tivesse o subterrâneo, como é que se diz, o casco dele antiaderente, né? Energia solar para poder fazer a geração de energia e alimentar o rádio e as comunicações e etc., né? E comida desidratada, né? Que ele pudesse ir comendo na medida em que hidratando o alimento na medida que fosse necessário, e assim o alimento duraria muito tempo, né? Aí um outro quadrinho que tem aqui são os stakeholders, né? Então são as equipes, as pessoas que se envolveram no projeto. Então quem prestou as informações relevantes, né? Stakeholders, os parceiros que ajudaram na concepção do barco, né? Engenheiros, projetistas e tal, navegadores experientes, os patrocinadores que puseram dinheiro no projeto, né? Inclusive aqui no Paraná, a Nutrimental foi uma das empresas que patrocinou de forma bastante significativa o projeto. As autoridades que liberaram os documentos, tanto para sair do Brasil como para chegar no país para onde ele foi, de onde ele saiu lá na África, que foi a Namíbia, né? Então, também são stakeholders nesse caso, e os familiares, né? Esposas, filhos, pais, irmãos, amigos, tal, todos que se envolveram de alguma maneira. E a equipe, que é diferente do stakeholder é o público no entorno do projeto, e a equipe é o conjunto de pessoas que efetivamente executam as ações do projeto, né? Então, a equipe foi formada por projetistas e engenheiros, montadores, as nutricionistas, que desenvolveram a parte alimentar, os especialistas em navegação, que desenvolveram toda a parte de tecnologia para que ele pudesse fazer a navegação com alguma segurança, e os radioamadores, que ao longo da execução do projeto dele, se mantiveram atentos ao trabalho dele e contactando ele para ter certeza que tudo estava correndo bem ou ajudar nos momentos que ele teve alguma dificuldade. As premissas, né? Então, as premissas tratam exatamente daquelas variáveis que nós não temos controle, mas que elas são essenciais para que o projeto se realize, né? Então, eu considerei aqui que uma das premissas é o condicionamento físico para esse trecho, né? Sair lá de Luderitz, na Namíbia, até Salvador, na Bahia, remando, o cara tem que ir bem preparado fisicamente. Então, essa era uma premissa básica, né? Sem isso, seria inviável a travessia. O barco resistir às tormentas e correntes marítimas, né? E ser visível a grandes embarcações. Então, isso aqui ele obteve pintando o barco daquela cor lá que vocês viram, branco e tal. Usava as próprias placas de energia solar também como refletores de luz para chamar a atenção de grandes embarcações, né? Aquela ideia de cápsula que sempre volta para a mesma posição, tudo isso foram condições que foram estabelecidas nas restrições ou nas especificações, vamos chamar assim, para garantir as premissas, né? E os equipamentos serem confiáveis, né, e funcionarem bem durante todo o trajeto, né? O que acabou acontecendo para sorte e sucesso dele. E os riscos, né? Aí ele estava exposto a alguns riscos: acabar a comida, contrair uma doença, perder o rumo, né? O risco burocrático em terra, por exemplo, chegar num país da África para atravessar, chega de avião e diz que vai voltar de barco, quer dizer, a questão burocrática, diplomática, alfandegária, tudo isso foram riscos pelos quais ele passou e que poderiam ter impedido a viagem dele, né? E o risco de acidentes com animais, ou com tempestades, ou com navios grandes, etc. Aí os grupos de entrega eu dividi aqui em 9 grupos, né? Que são o projeto, os patrocinadores, a contratação da equipe, a validação das tecnologias, os protótipos e testes, o barco definitivamente construído, o embarque dele para a África, a saída da África e a chegada ao Brasil. E aqui seria o cronograma, né? Um grafiquinho gigante aqui para
para demonstrar, então, como foi essa realização. Aqui estão divididos, então, em semestres, né? O tempo está fragmentado em semestres aqui, e a gente está vendo aqui, então, a execução de cada uma dessas tarefas que dariam a complementação do projeto. E, finalmente, então, uma planilhinha muito simplificada dos custos, né? Eu até juntei aqui a etapa 1 e 2, etapa 3 e 4, 5, 6, 7 e 8, e fui colocando valores, né? Então, 1 e 2, $200 mil, 3 e 4, $600 mil, 5 e 6, $600 mil, 7 e 8, $100 mil, e 9, que é a chegada ao Brasil, são e salvo, não tem preço, né? Então, não dava para precificar isso aqui. Esses preços aqui são hipotéticos, né? Me baseei em alguns relatos do livro dele, de palestras dele que eu já vi e tal, para estimar aqui aproximadamente o custo da viagem dele. Ok? Bom, uma vez que nós vimos essa viagenzinha, espero que vocês tenham apreciado, nós podemos definir que o nome simplificado do projeto seria Atravessar o Atlântico Remando, né? E, no caso, o gestor foi o Amir Klink, né? A partir disso, nós vamos dar uma destrinchadinha, então, nesse modelo que foi apresentado com o caso do Amir Klink. Então, objetivo SMART, o que é? Isso aqui é um acrônico do inglês, né? Das palavras Specific, Measurable, Action, Realistic e Timed, que significam que o projeto tem que ser específico, ele tem que ter um objetivo bem definido, que ele tem que ser mensurável, que as ações, as etapas têm que ser medidas, tem que ser possível de se obter alguma medida, porque é medindo que se controla. Não é isso, professor Moura, o homem da automação, né? Tem que ser execuível, tem que ser algo viável para a realidade que nós vivemos, né? Então, nós vimos há pouco lá a Arca do Noé, né? Então, aquilo, com toda a dificuldade e inovação que aquilo representou, foi viável naquele tempo, né? Algumas coisas, às vezes, são ideias boas, mas não há viabilidade tecnológica ou de recursos no tempo em que a gente quer. Então, tem que ser sempre execuível. Tem que ser realista na medida de que haja possibilidades, né, de que você tenha recursos para poder fazer com que ele funcione. E tem que cumprir um prazo, tem que ter um prazo para começo, meio e fim. Então, a primeira pergunta, o primeiro conceito que a gente deve ter em mente quando vai estabelecer o objetivo SMART é definir o objetivo de realizar aquele projeto, né? As justificativas, descreve a demanda em discussão. Espera só um pouquinho que eu fiz uma coisinha aqui que acabei trazendo a... Bom, vamos lá, vamos para a engenharia. Desculpem. Então, aqui está como demanda de discussão do processo, porque eu estava apresentando isso aqui para o pessoal da perícia, mas a mesma coisa vale para a engenharia, né? Então, define o objetivo a realizar dentro do projeto de engenharia que a gente tiver. E a justificativa descreve qual é a realidade que eu quero mudar, o que nós estamos fazendo, que transformação nós estamos buscando. Pode ser uma nova vacina, pode ser um novo prédio de apartamentos, pode ser uma nova estrada, pode ser uma nova jazida de exploração de um novo minério, ou de uma nova área, enfim, não importa, né? Pode ser a recuperação de uma área degradada, enfim, não importa que área da engenharia se estiver, né? A robotização de uma linha de produção, coisas assim. A justificativa vai sempre mostrar como está a realidade, né? E que modificação que se pretende. E os benefícios, que é a outra linha aqui na esquerda, a outra caixinha aqui na esquerda, vão expor os resultados esperados com a conclusão daquele objetivo que nós estipulamos aqui. O produto vai sempre definir qual vai ser a síntese daquilo que nós estamos pretendendo apresentar. E os requisitos vai enumerar os recursos necessários para a realização do projeto, tá? Os stakeholders vão identificar o público no entorno do projeto, aqueles que colaboram de alguma forma, estimulam, apoiam, etc. A equipe enumera as pessoas que vão executar as ações que dão condições ao projeto. Os grupos de entrega definem as etapas, né, aquilo que no PMI lá a gente chama de etapas do projeto. As restrições vão definir quais condições o projeto tem que atender, né, os vários indicadores que o projeto tem que atender.
As premissas são as condições não controláveis, né? São a realidade não controlável que impactam, que podem ou não impedir a realização do projeto, nós devemos também prevê-las. A partir das premissas e das restrições, a gente define quais são os riscos, e daí nós tiramos, então, a linha do tempo, que vai ser esse gráfico dentro daquela concepção do Klink, e, finalmente, então, uma tabelinha com os custos, mostrando ali, de preferência, por linhas de por itens de entregas, né? A partir do número de entregas que foram agrupados ali, a gente faz uma tabelinha demonstrando os custos. Ok? Aqui em cima se faz sempre uma menção no caso, processo, projeto, etc. E aqui nós podemos fazer assim, ó, nome da iniciativa, que seria o nome do projeto, a organização a qual ele está vinculada, né? Quem é o responsável, e aqui está a apresentaçãozinha lá. E aqui nós temos, então, as caixinhas que nós vamos preencher. E aí nós temos aquela ferramenta que nós falávamos no início, né? Aqui nós vamos ter o porquê do projeto, o que vai ser feito do projeto, aqui o quem vai fazer o projeto, né? Aqui o como vamos realizar esse projeto, como vamos executar esse projeto, aqui o quando vai executar o projeto, e o onde pode ser o produto, na medida em que qual seja o produto vai definir o local, né? E junto nós teremos os riscos. Então, sinteticamente, esse modelinho do professor Finoc, lá da GV, que eu adaptei aí para a viagem do Klink, estou trazendo como um modelo simplificado para a área de engenharia, pode ser feito a partir daqui. Uma pergunta que é muito comum, muito recorrente nas apresentações que eu faço desse modelinho é a seguinte: mas que tamanho de projeto eu posso colocar dentro desse modelo? Então, eu penso que a resposta a ela está implícita quando a gente coloca ali a viagem do Klink, né? Então, pode ser qualquer tamanho de projeto. A utilidade disso aqui é simplificar a apresentação de uma ideia, né? Cercando todas as variáveis de maneira que você tenha segurança em apresentar, e quem ouça, quem receba aquela informação, se sinta satisfeito com a coerência entre os objetivos, entre as justificativas, entre os benefícios, entre os custos, os riscos, né, as necessidades de recursos. Isso vai estar demonstrado de forma simplificada, então você pode usar isso para mostrar qualquer projeto, de qualquer tamanho, de qualquer envergadura, numa reunião de conselho de diretoria, numa reunião de gerentes, para os seus subordinados, ou para os trabalhadores de um chão de fábrica, para um projeto que vai ser executado num fim de semana ou num lugar diferente. Enfim, não importa em que dimensão de projeto. A ideia aqui é oferecer uma ferramenta que permita simplificar e muito a execução, a apresentação, né, o registro, né, de um projeto ou a apresentação de uma ideia. E a partir daí, então, se parte, evidentemente, para aqueles detalhes que são corriqueiros, principalmente na área de engenharia, né? As planilhas de custos mais detalhados, de aquisições, de riscos, os relatórios, o PMO, né? O escritório de informações sobre o projeto, a delegação de tarefas para a equipe, enfim, tudo isso pode ser detalhado. Mas também, para se apresentar um projeto, não precisa ficar gastando lá 15, 20 páginas, muitas vezes aqui, a maior parte das pessoas nem tem mais tempo para ler. Então, a ideia de usar o Canvas, assim, consolidando o projeto em uma única página, é justamente permitir esse dinamismo na apresentação da ideia, na simplificação da apresentação, de maneira que você tenha elementos para convencer aqueles, né, para estimular, né, motivar aqueles que estão envolvidos no projeto de alguma forma, até mesmo um investidor, e a partir daí, então, se desenvolva o detalhamento, né? Isso serve, inclusive, na área acadêmica, né? Se um aluno quer lá um projeto de TCC, de dissertação, ele pode sintetizar aqui, fazendo pequenas adaptações, e a partir disso, então, você vai detalhar todas essas dimensões no nível de detalhe que for útil, coerente ou pertinente àquela área
para qual o projeto está destinado. Tá bem? Aqui, então, eu repito ali as identificações que ajudam a tornar o projeto completamente consistente, né? Eu posso afirmar aqui para vocês que em algumas situações eu tenho usado esse modelo, em algumas, não, nas muitas situações do meu dia a dia, eu tenho usado esse modelo, inclusive para algumas empresas de grande porte, com muito sucesso, sim, tem sido muito... quando você encontra um público que já conhece, o pessoal valoriza o fato de você levar esse modelo, e quando você encontra um público que não conhece, o pessoal fica grato por você apresentar um modelo que parece tão... que se mostra tão eficaz na apresentação de um projeto, né? Ontem mesmo eu tive uma empresa em Joinville, a gente apresentou dessa forma um projeto de um trabalho lá, e o pessoal ficou muito impactado, gostou muito da apresentação. Ok? Então, eu fico aberto aqui para responder as perguntas, agradecendo desde já a atenção de todos. Obrigado, Daniel. Muito boa apresentação, bem prática, bem didática mesmo, né? Lembrando que no dia 15 de dezembro nós trouxemos o professor Marcelo Rodrigues, lá do Instituto Gemba, né? E ele fez a utilização do modelo de planejamento estratégico usando a matriz Rochi-Canry em A3, né? E analisando isso, né, Fedalto? É muito parecido a metodologia do Canvas com o Rochi, né? Exato, o Rochi é o desdobramento de metas. Uma ideia muito próxima. Não é bem igual, mas é próxima, né? De você, numa tela única, enxergar tudo, né? De uma forma bem... gestão visual mesmo, né? Você vê que as empresas estão sempre buscando, as organizações de uma forma geral, buscando formas mais dinâmicas, mais eficazes, até para se tornarem mais coerentes com os recursos que nós temos hoje, né? A gente se comunica por WhatsApp, por Twitter, então muita coisa não faz sentido você ficar divagando ali, construindo, né, aquele monte de página e tal. Não que elas não sejam necessárias, mas assim, você pode simplificar o caminho, né? Chegar lá quando aquilo realmente for necessário e indispensável. E na ABMEC, Associação Brasileira de Engenharia Mecânica, Regional Paraná, nós, no mês de outubro, fizemos o planejamento estratégico usando o modelo Canvas. Em que, inclusive, a professora Carla Estorrilho usou o modelo para justamente a gente delimitar, né, os 5 Ws e os 2 Hs no sentido de para unir, né? Legal. Estruturar bem a associação nesse sentido, né? Agora é só realmente colocar em execução, que é o que nós estamos fazendo agora. Fernando, poderia ler as perguntas da aba Q e A, por favor? Eu acho que não tem nenhuma pergunta na QA aqui. Não tem? Não, isso só nós temos aqui no chat. Muitas pessoas aqui, eles ficaram bem didáticos, deram parabéns, certo? Então, não sei se também o Daniel tem acesso aqui à aba chat. Eu estou com o chat aberto aqui. Exatamente. Então, eu estou abrindo aqui desde o início para acompanhar aqui os comentários. Aqui, o exemplo que você usou, o case, é bem legal porque é um case prático, né? E já aconteceu, inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o Amir Klink num evento que teve no Hotel Marriott, ele veio para cá e ele mesmo colocou assim que ele era louco. Ele era insano, eles não falaram. Como é que pode eu ter essa ideia de atravessar o Atlântico remando, né? Eu era totalmente insano. Então, ele realmente aceitou como desafio, é um grande navegador, né? E patrocinado também ali pela Embraco, com a central de geração de água. O pessoal da Nutrimental fez os alimentos liofilizados, né? Isso, exatamente. Tratados para a viagem dele também, né? E ele comenta várias situações que aconteceram dentro do barco, como a invasão de peixes voadores, né? Dentro do barco. E alguns ele comeu e a maior parte ele jogou para fora. E quando dava aquelas tempestades, o barco era um João Bobo, realmente, que você colocou ali, ele fechava a escotilha, quer dizer, ele fechava uma campânula da cápsula, né? Vedava bem ali e ficava rodando.
ficava rodando na horizontal, né? Isso Ele mesmo. abaixava o mastro e rodava, né? Até a tempestade parar, né? E ele fez uma navegação assim bem tipo digital, né? Assim, É, serrilhado, né? Não exatamente. seguiu uma linha reta perfeita, né? Mas bacana o exemplo. Legal. Parabéns pela escolha do exemplo. Obrigado. Eu acho que o exemplo ficou bem didático. Todo mundo teve, digamos, bem a oportunidade de enxergar, de entender. Acho que esse é o motivo que tem poucas perguntas. Porque Porque é ficou fácil, muito. né, Giancarlo? É fácil de entender. A É, metodologia não é complexa, né? Num quadro exato. por favor, visual, você enxerga todos os pontos do 5W e 2Hs que estão ali, que o Daniel brilhantemente apresentou. E, sinceramente, eu mesmo, que tinha um monte de perguntas a serem feitas, desisti das perguntas porque todas elas foram retiradas ao longo da apresentação. Exato. Legal. Obrigado, Moura. Deixa eu só te dar uma dica. Você sabe, você falou com o Klink, então você sabe disso. E ele se considerou insano pelo projeto do 100 dias lá do Atlântico, né? Mas depois a insanidade dele foi para o vermelho, que ele foi fazer aquela viagem do Paraty, né? Para o Polo Sul. E depois de hibernar o inverno todo no Polo Sul, ele foi até o Polo Norte sem fazer escala. Então, eu acho que essa insanidade. Foi esse evento que eu fui, né? Ele falou dos 101 dias e depois ele falou dessa. No Tinha Paraty. acabado de voltar do Polo Sul, né? Isso. E ele comentou coisas assim que é impressionante, viu? É, Porque é gelo, inclusive não foi pintado o barco, custaria 180 mil reais para pintar o barco. Para quê? Não tem necessidade nenhuma. Eu falei, mas por quê? Não, porque o trajeto é só gelo. Não tem oxidação porque o barco é totalmente de alumínio. Por que eu vou gastar esse dinheiro? Não faz sentido nenhum, né? E ali essa aí. pegou tempestades e ele fez a navegação por pedaços, assim, porque ali você tem correntes marítimas, né? Uhum. E, obviamente, ele usava a corrente marítima, depois a vela. A corrente marítima e a vela. E assim ele foi navegando até o paralelo 55, que me fala em memória, acho que no 55 acabou o gelo, né? A dificuldade dele era navegar, ele tinha que navegar praticamente 130 quilômetros por dia. Se ele não navegasse 130 quilômetros por dia, ele fica preso dentro de uma crosta de gelo mesmo, né? Não é neve, Isso. gelo. Exato. E aí não poderia sair e estaria ferrado, não teria comida e água suficiente para passar lá praticamente 9 meses preso naquela situação, porque ali a calota dá 80 centímetros a 1 metro de gelo, só navios grandes para poder cortar aquela calota. Exatamente. Bem interessante mesmo. Já que não teve nenhuma pergunta, nós vamos papear sobre o case específico, né? É isso aí. Então, eu não achei perguntas Alguma aqui. pergunta Não, não. específica que você Só houve tenha? realmente digamos assim, o elogios para a parte didática. Realmente foi muito Obrigado. didático, muito fácil. Obrigado. E, bom, eu fico à disposição de vocês. Se vocês quiserem formular alguma pergunta, Fedalto, você, Moura. Não, eu para mim também, para mim foi muito didático. Eu já conhecia o Canvas, então para mim foi bem completo. Legal, obrigado. Eu conheci o planejamento estratégico da maneira ampla, né? E conheci o Canvas recentemente também. Tanto é que, quando eu convidei o Daniel para fazer a apresentação, nós não tínhamos usado a metodologia Canvas lá na BMEC, né? E aí, quando ela usou, ficaram algumas dúvidas e o Daniel, ele expôs de uma maneira bem tranquila e aquele cenário da gestão visual ficou bem claro para mim, muito mais claro agora com essa apresentação do que nós fizemos lá na BMEC de uma maneira bem prática mesmo. Legal. Obrigado, gente. Obrigado. Daniel, Eu só tenho a vou, agradecer a tua palestra, o apoio do Giancarlo, agradeço também todos que participaram desse webinar, né? E na semana que vem nós teremos o Paulo Roberto Santos, que é especialista
na parte de indústria 4.0. Eu creio que ele já tenha 8 anos, desde o lançamento em outubro de 2012, lá na Alemanha, indústria 4.0. O Paulo Roberto tem acompanhado esse assunto. Ele saiu a questão de 3 anos atrás da Festo, montou a empresa dele, e hoje ele é o expert. Ele trabalha em feiras, seminários, startups de 4.0 em empresas, né, projetos específicos. E quarta-feira que vem, o Paulo Roberto estará fazendo essa apresentação da tecnologia 5G, né? Legal. Que nós ainda é inusitada, né? Temos poucas informações. Ele tem muita coisa sobre o tema. Ele vai estar trazendo para todos os participantes aí do IEP, né? E as pessoas que, obviamente, receberam os convites e já se matricularam no evento. Obrigado, Daniel. Obrigado, Giancarlo. Eu que agradeço. Nosso presidente, né? Ok. Desculpe só. Encerrado o evento. Ok, desculpa, surgiu agora uma pergunta no QA. Então, boa tarde. Esse é do Alex. Boa tarde. Primeiro, é uma honra ver novamente meu ex-professor Daniel, que pode atrapalhar os andamentos da Canvas, custos ou mão de obra. Essa seria a pergunta, que pode atrapalhar no andamento do Canvas. Deixa eu só... Você quer que responda por escrito aqui ou... Não, pode ser... Pode falar. No verbal, né? Tá. Eu não consegui identificar o nome de quem fez a pergunta. O Alex. Alex. Então, Alex foi meu aluno, pelo que ele diz aqui. Foi uma felicidade aqui recebê-lo nesse evento. Agradeço a sua atenção, seu tempo. E assim, o Canvas ele não está ligado diretamente a custo ou mão de obra, porque o Canvas é uma metodologia para você apresentar a ideia ou o projeto. A execução do projeto em si só se torna viável quando os recursos para que ele seja executado tenham sido disponibilizados, né? Então, se não há uma boa concepção do projeto, você pode ter problema com custos, né? Se não há um bom engajamento da equipe, treinamento, ou uma escolha de pessoas reconhecidamente qualificadas para as tarefas, você pode ter problemas com a mão de obra. Então, isso tem a ver mesmo com a execução. O Canvas, na verdade, ele vai te permitir, como ferramenta, que você especifique, traduza essas necessidades de maneira que tornem mais assertivas depois as suas escolhas dos recursos que serão utilizados. Ok, eu só quero também, digamos, enfatizar que esse webinar estará na nossa página do IEP, certo? A partir da manhã. Isso, no canal YouTube do IEP, né? Exatamente, canal do YouTube do IEP. E o bom do canal do YouTube é que ele fica lá na linha do tempo. Então, eu estou com uma dúvida sobre a utilização da metodologia Canvas. Pô, peraí, o professor Daniel Poit fez essa apresentação lá no IEP, eu lembro. Vai lá no canal do IEP, no YouTube, e automaticamente você já vai ver toda a apresentação do webinar lá dentro. Isso. Aí se inscreva, dê o like, né? Exato. Dá o sininho. De amanhã estará disponível no nosso canal do YouTube. Legal. Então, e pedir para o público que fizer esse uso, que se inscreva, dê o like e faça comentários, né? Também, exatamente. Ok, então. Para pontuar o canal lá. Legal. Obrigado, gente. Estamos vendo também se associa o IEP Paraná. Somos 4.500 engenheiros associados à instituição. E esse ano completará, agora no mês de março, abril, 95 anos de vida. Obrigado, Daniel. Obrigado, Giancarlo. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Daniel. Obrigado, Obrigado. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.